E aí, turma, bora simbora. Estamos ao vivo agora, começando o nosso Minuto Geográfico, fechando mais uma semana, trazer para vocês aqui algumas percepções, atualizações sobre o Oriente Médio. E ontem, algumas pessoas mandando mensagem perguntando sobre as eleições americanas. Eu estava dando uma olhadinha, só para começar falando sobre isso, num apurado feito pela CNN, com as 4 principais pesquisas eleitorais. São pesquisas que não são dos partidos, são pesquisas em tese independentes, dando aí na média 49%, 49 a 48 para a candidata democrata. Mas lembrando a vocês que nem sempre o mais votado na eleição direta leva, vence. Você tem ali o peso dos colégios eleitorais, você tem 5 a 6 estados, um deles eu comentei aqui, a Carolina do Norte, que são os estados de batalhas, são os estados que têm um peso e que têm um grande número de indecisos. Ninguém vai ficar aqui fazendo exercício de futurologia, mas quando chegar mais perto, tendo um cenário mais claro, tudo pode acontecer. Eu trago para vocês outros detalhes, percepções, mas para quem chegou nos últimos dias, eu tenho aqui um monte de vídeo falando sobre as eleições americanas e vou continuar falando também sobre isso no nosso grupo Geopolítica Daily, lá no WhatsApp. Lembrem-se, acompanhar as eleições americanas, sempre bom, maior economia do mundo, maior força militar do planeta e o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Então, tudo que acontece com os Estados Unidos e a própria China, do ponto de vista político, apesar de que na China existe uma previsibilidade, é o mesmo grupo político desde 1949, não é uma democracia, mas isso pode diretamente influenciar o Brasil. Aproveitando, eu quero pegar um gancho para conversar com vocês sobre uma declaração de Joe Biden. Houve uma cúpula, houve uma declaração, na verdade, uma declaração dada pelo G7, e um repórter provocou Joe Biden perguntando se ele autorizaria um ataque de Israel às instalações nucleares iranianas. E ele respondeu dizendo que não tinham que autorizar a Israel. Ele poderia recomendar, trocar informações, mas ele não teria, porque Israel, de fato, é um país soberano. Eu tenho a impressão que o repórter deu essa provocada porque a gente bem sabe que essa ala militar, esse orçamento de defesa de Israel que é tão robusto, depende bastante aí da chegada de tecnologia e armamento americano. Agora ele disse, olha, não é prudente, eu espero uma resposta de Israel proporcional. E atacar bases de produção de energia nuclear parece-me desproporcional. Então, existe hoje essa expectativa. Os judeus estão vivenciando o contexto do o Ano Novo judaico. Os judeus se aproximam também do contexto do Yom Kippur, o Dia do Perdão, que é um feriado muito importante para todos eles. E há essa expectativa de que existe uma certeza, Israel vai responder ao Irã, mas seria uma resposta às bases nucleares iranianas ou às bases petrolíferas. Os dois cenários têm capacidade de abalar o mundo. O Golfo Pérsico produz hoje 25% do petróleo do planeta. Imaginem vocês que ontem o preço do petróleo já deu uma disparada, o preço do barril. Tudo que mexe com o Oriente Médio, mexe com o preço do petróleo. O petróleo tem a questão da oferta, a questão da demanda, commodity, negociado aí internacionalmente, mas o contexto de uma guerra no Oriente Médio, a história mostra. Todo mundo aqui já deve ter estudado no colégio os choques do petróleo. Os principais choques do petróleo, quando o preço do petróleo explodiu de repente, todos eles foram relacionados ao Oriente Médio. Primeiro choque do petróleo, você vai ter o contexto ali da guerra do Yom Kippur em 73, os árabes revoltados com uma ajuda dada aos Estados Unidos e a Israel. Naquele contexto foi a pior guerra da história, para a história de Israel, a guerra do Yom Kippur em 73.
Segundo choque do petróleo, a Revolução Iraniana Xiita em 79, quando derrubaram o governo ligado ao Ocidente no Irã, e os ayatollahs assumiram e estão no poder até hoje. Inclusive foi nesse momento que o Irã rompeu com os Estados Unidos, teve a crise da embaixada, rompeu com Israel, e a guerra Irã-Iraque entre 80 e 88, a guerra do Golfo I, guerra do Golfo II, tudo que acontece no Oriente Médio pode mexer com o preço do petróleo. Atenção para o Brasil. O Brasil, certa vez, ele afirmou, Brasília na época, o presidente era Lula, inclusive, dizendo assim, o Brasil é autossuficiente em petróleo. De fato, o Brasil tem reservas de petróleo suficientes, mas o Brasil não é ainda autossuficiente. E no mais importante, a gente tem a matéria-prima bruta, mas o Brasil não é autossuficiente, não tem condições ainda de produzir tudo o que consome de derivados. Então, a gente importa combustíveis associados ao petróleo pagando em dólar. Quando mexe com o preço do dólar, quando mexe com o preço do barril do petróleo internacional, isso pode afetar o Brasil e toda uma cadeia produtiva, tá bom? Atacar uma base nuclear não é segredo, e o Irã tem um programa nuclear, ele não esconde isso, mas o debate é que o Irã, ele mente. O Irã mente dizendo que o programa nuclear dele tem fins pacíficos, civis. Quem é que vai acreditar nisso? Resultado, a gente sabe que o Irã tem um programa para fins militares. Isso aí, o Financial Times soltou uma série de documentos, vem fazendo reportagens muito robustas sobre isso. O New York Times também, que inclusive acabou de declarar apoio, até uma pausa, New York Times acabou de declarar apoio publicamente a Kamala Harris. Algumas pessoas ficaram chocadas. Como é que pode um jornal declarar apoio a um candidato a presidente? Gente, lá nos Estados Unidos é a coisa mais comum. Os jornais se posicionam através dos editoriais e eu acho isso legal. Legal em que sentido? Você tem algo aberto e não vai deixar de ler o jornal por conta disso. Mas o Irã tem um programa nuclear e as reservas de urânio estão muito acima do que havia sido combinado. Irã e Estados Unidos fizeram um acordo em 2015, no contexto lá do governo do Barack Obama. Trump, quando se tornou presidente, ele acabou com esse acordo com o Irã. Obama tinha aliviado algumas sanções, Trump voltou com as sanções dizendo que o Irã estava mentindo, que o Irã estava aumentando o estoque de urânio e enriquecendo urânio acima do permitido. Se o Irã... Tem um relatório, deixa eu ler um relatório para vocês aqui. Deixa eu ver, eu estava vendo sobre isso para entrar aqui ao vivo. Em 2019, o Irã anunciou que estava ultrapassando o limite de estoque de urânio. Porque o Irã disse, eu não tenho mais compromisso. Os americanos saíram do acordo nuclear em 2018, Trump retirou o acordo feito por Obama. Em 2023, observadores internacionais afirmaram que o país já estava enriquecendo urânio a mais de 80%. Segundo cientistas, o país poderia chegar a 90%. 90% é o nível necessário para a produção de armas nucleares, que é o que Israel não quer. E aí o ex-primeiro-ministro de Israel disse, a chance de ouro, vamos atacar as bases nucleares em Isfahan e Natanz. Eu passei ao lado dessa base, tem reator nuclear e tudo mais, é uma zona super segura, a gente não pôde nem parar, eu queria parar o carro na época, e só para observar e tudo mais, puxar o celular, nem pensar, é uma zona 100% militarizada, e é a área que tem um programa nuclear iraniano. E aí existe essa expectativa, atacar o petróleo do Irã, mas isso mexe no contexto geral com a commodity, o Golfo Pérsico, ou atacar o programa nuclear iraniano, já que existe o temor de que o Irã possa desenvolver a bomba atômica. Aqui, ó, a Agência Internacional de Energia Atômica diz que o Irã já armazena quantidade de urânio 22 vezes maior do que era previsto no acordo de 2015. Como é que eles sabem disso? Eu não tenho ideia, né? Até porque em 2023 eles foram barrados. Isso aí deve ser uma estimativa. Só mais um detalhe, o Ayatollah do Irã, que é o líder supremo, o cara é o líder político e religioso, tá? O Irã, lembrando, é uma teocracia.
O Ayatollah, que não foi escolhido pelo povo, ele não é eleito pelo povo, é um conselho de clérigos. Quando o Ayatollah morre, eles vão ter a sucessão feita internamente, o povo não participa. E é ele quem decide quem pode ser ou não candidato a presidente, né, do Irã. O presidente do Irã é um fantoche, tá? O Ayatollah, sexta-feira para o mundo islâmico, a sexta-feira para o Islã é um dia muito importante, né, sagrado e tudo mais. E o domingo para eles é um dia de semana comum. O Ayatollah, ele fez uma aparição agora, um pronunciamento raro. Graças à inteligência artificial eu consigo pegar o discurso dele em persa e legendar para português, para inglês, para o que eu quiser. Inclusive eu vou colocar agora, quando terminar aqui no grupo, o discurso dele. Ele disse o seguinte: o 7 de outubro foi legal e legítimo quando o Hamas fez aquela operação chamada de a inundação de Al-Aqsa. A inundação de Al-Aqsa foi legal e legítimo, e os palestinos estavam certos e que Israel vai sofrer pelo que fez nas últimas semanas. Por enquanto deu uma esfriada. Madrugada de lá, era noite aqui no Brasil, houve um ataque em Beirute. O que se diz, eu até comentei sobre isso também, é que Israel teria visado uma reunião do Hezbollah e teria conseguido matar o sucessor do Nasrallah. O sucessor dele, um meio primo dele, teria sido morto nesse ataque, mas o Hezbollah ainda não se pronunciou. O grupo está completamente desnorteado, isso é perceptível, sem capacidade de reação. Beleza? Tranquilo, meu povo. O Brasil mandou um avião para o Líbano, mandou um avião para resgatar os brasileiros que estão lá. É brasileiro demais, tá? A quantidade de brasileiros que tem no Líbano não é brincadeira, não. Agora, nem todos querem voltar. Os britânicos também mandaram aviões. Eu disse a vocês, as embaixadas já vinham tirando gente de lá, porque esse cenário era, uma hora ou outra ia explodir, era previsível. Beleza? Alguma dúvida, meu povo? Tem gente do Brasil inteiro, coisa boa. Que maravilha. Olha aí. Um ataque a instalações nucleares poderia causar um acidente? Poderia, Helena, causar um acidente, não na proporção de Chernobyl, porque o contexto, o tipo de instalação é diferente. E assim, Israel poderia direcionar as explosões não para propriamente o local que tem ali a produção em si da energia, mas os centros de pesquisa. Não é? É isso. Joca, tu deveria vir para Petrolina. Petrolina é bom demais. Vamos embora. Terra boa. Alguma dúvida? Essa guerra pode atingir o Golfo? Eu não tenho a menor dúvida. O Golfo Pérsico, 25% do petróleo do mundo, total. Eu queria ter tempo para falar com vocês sobre o Gabão. Quem aqui já ouviu falar sobre um país chamado Gabão? Rapaz, descobrem tudo, né? O Gabão está sendo usado pela Rússia. Derrubaram o governo do Gabão ano passado. E colocaram um governo militar ligado à Rússia. A Rússia está usando navios com bandeira do Gabão para burlar o boicote e vender petróleo. Vladimir Putin é esperto, viu? Usando o Gabão, navios com bandeira do Gabão, supostamente dizendo que o petróleo é de lá para conseguir vender petróleo, driblando as sanções. Inclusive o Brasil compra, né? O Brasil tem comércio, o Brasil não aderiu a essa sanção contra a Rússia. Pelo contrário, a gente tem comprado da Rússia bastante óleo diesel. Dispararam as compras. É isso. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu botar aqui o monitor para vocês. Mas se tiver algum evento no final de semana, algum contexto, eu vou entrar ao vivo. Posso entrar, final de semana eu vou estar por aqui. Deixa eu ver.
Ver se tem mais alguma coisa para a gente comentar. O Brasil tem alguma relação com o urânio do Irã? Vocês devem saber que o Brasil tem uma das maiores reservas de urânio do mundo, né? A gente tem programa nuclear por aqui, só que pela Constituição, e o Brasil é signatário também do programa do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, nosso programa nuclear tem fins pacíficos. Fins pacíficos. É isso. É isso. Dúvida? Vamos embora? Tá bom, turma. Ó. Lembrando, quem quiser entrar no grupo fechado, o link tá na bio. Esse vídeo vai pro YouTube. Então, quem quiser assistir por lá é muito bacana também. Por aqui pelo YouTube. Dá para acelerar e tudo mais. Valeu? Beijo para vocês, saúde e paz. Um final de semana extraordinário e bora simbora.